Galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o Brasil colônia, que é mais especificamente, né, a economia de pau-brasil e depois a economia açucareira. Bom, quando a gente fala, né, da história do Brasil inicial, que foram os primeiros 30 anos, né, nós estamos nos referindo ao período pré-colonial. Bom, não houve uma colonização efetiva e o período marcado pela estação de pau-brasil. Neste momento, né, foi onde os portugueses, os índios, eles tiveram uma relação marcadamente amistosa. Bom, falando um pouco mais, né, sobre este período, a gente também pode citar, né, que ele teve início quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, que era chefiada por Martim Afonso de Souza. Mas daí vocês se perguntam, quem é Martim? Bom, Martim, né, ele ficou conhecido por ser um nobre, militar e administrador colonial português, e entre outros. No ano de 1532, né, este colonial português ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Bom, galerinha, mas aí vocês se perguntam, mas quando é que foi o período pré-colonial? Como ele chegou? Bom, gente, ele chegou, né, logo após a chegada dos portugueses ao novo território. A primeira atividade econômica, ela girava, né, em torno da exploração do pau-brasil, existente, né, em grande quantidade na costa brasileira, principalmente nas áreas do nordeste do país. Bom, este período ele ficou conhecido mais precisamente, né, como ciclo de pau-brasil ou ainda até mesmo pré-colonial, que é considerado. Bom, a exploração do pau-brasil ela foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. Bom, o trabalho de derrubar as árvores e preparar madeira para embarques eram feitos pelos indígenas e uns poucos europeus que permaneciam em feitorais nas costas naquela época, né? Explorado, né, de forma predatória, né, as árvores próximas da costa desapareceram, né, sumiram por aí, se evaporaram, né, já na década de 1520. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o início da colonização, né. Bom, o início da colonização, né, houve várias expedições, né, elas foram enviadas por Portugal, isto mesmo, Portugal. Bom, elas visavam, né, reconhecer toda a costa brasileira e combater também os piratas e até mesmo os comerciantes franceses. Em 1516 e 1526, que combateu os franceses. Bom, agora voltando aqui, né, a falar um pouquinho mais sobre o Martim Afonso de Souza, né, que foi o nosso colonial português aí, também eram diversas outras inúmeras coisas, né. Ele combateu a pirataria francesa, né, e da mesma forma, né, ele também instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. Vocês lembram que lá mais em cima, assim, lá no início eu falei para vocês, né, que o Brasil colônia, ele precisamente, né, se referia também muito à açucareira. Bom, para colonizar, né, gente, o Brasil e garantir a posse da terra, na década de 1534, a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Vamos falar aqui sobre outro tópico, né, que também foi bastante importante aí, né, no Brasil colônia aí, que foi o sistema de governo, né? Bom, esse sistema de governo foi o quê? Foi o governo geral, né, galera? Ele foi criado em 1548 pela coroa. Mas aí vocês me perguntam, mas com que objetivo esse governo foi criado? Bom, ele foi criado, né, com o objetivo de organizar a administração colonial. Isso mesmo, gente, precisa de alguém ali para organizar, entendeu? Para não deixar bagunçado. Então ele foi criado com esse objetivo de organizar, entendeu? De administrar ali. Bom, a primeira pessoa, né, o primeiro governador, na verdade, a assumir posse, né, desse governo aí foi Thomé de Souza. Ele ficou entre o ano de 1549 até o ano de 1553. Bom, o segundo governador, né, a assumir esse cargo aí depois que Thomé saiu foi Duarte de Costa. Ele assumiu o poder de 1553 até 1558. Aí vocês me perguntam, depois dele ainda teve outro? Sim, galerinha, teve outro. O terceiro foi Mendiçam, que foi de 1558 a 1572. Bom, em 1572, né, depois da morte de Mençã e de seu sucessor Dom Luís de Vasconcelos, o governador português dividiu o Brasil em dois governos. Isso mesmo, galerinha, dividiu o nosso Brasil aí, né, em dois governos, cuja unificação só voltou em 1578. Mas qual governo foi esse aí? Me conta. Bom, vou contar para vocês aqui, ó. Foi o governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro.
Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o próprio Brasil, né, gente, onde a gente está vivendo aqui, eles ficaram sob o domínio da Espanha. Isso mesmo, sobre o domínio da Espanha. Gravem aí na cabecinha de vocês. Bom, a situação que perdurou até o ano de 1640. Bom, este período, né, ele ficou conhecido como Unificação Ibérica. Em 1621, né, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados. Mas aí vocês me perguntam, que estado? Uai, novamente? Sim, gente, novamente foi dividido em dois estados, né, que foi o estado de Maranhão e o estado do Brasil. Bom, essa divisão ela durou até 1774, que foi quando o Marquês do Pombal decretou a unificação. Fundamentalmente, três grandes grupos étnicos: o indígena, negro, africano e o branco europeu, principalmente o português, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Os portugueses, né, eles vieram para o Brasil, eles pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria, né, era formada por elementos de pequena nobreza e do povo. Também é preciso ter em conta, né, que as tribos indígenas elas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si, e isto era usado pelos europeus. Guardem na cabeça de vocês, pelos europeus, quando desejavam guerrear contra os portugueses. Da mesma forma, os negros, né, que foram trazidos como escravos da África, eles possuíam crenças, idiomas e valores distintos, e não constituíam um povo homogêneo. No entanto, né, tudo isso sendo absorvido pelos portugueses e indígenas. No Brasil colônia, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor da casa grande concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter autoridade máxima, o prestígio e o poder local. Em torno do engenho, né, viviam os mulatos, geralmente eram os filhos dos senhores com negras escravizadas, o padre, os negros escravizados, o feitor, o mestre do açúcar, os trabalhadores livres e entre outros.